vou fazer uma apresentação de um projeto desenvolvido no XG Mobile, Centro de Competência Embrapi e Inatel em redes 5G e 6G. O projeto, intitulado Desenvolvimento de Prova de Conceito de Dispositivo IoT Sensor de Espectro, coordenado pelo professor Dr. Dayan Adionel Guimarães e desenvolvido por mim, Elivander Judas Tadeu Pereira. Antes de iniciar a apresentação do modelo em si, vamos debater um pouco o que é a ocupação de espectro e o problema que a gente utiliza para resolver com o censuramento espectral. A alocação de recursos de radiofrequência é definida por agências reguladoras, como no caso a Anatel. Porém, o modelo adotado é de alocação fixa, onde usuários primários acessam o espectro e somente eles possuem direito a utilizar determinadas frequências. Isso gera uma baixa utilização em determinadas bandas. Por exemplo, ao longo do tempo, a gente consegue analisar o espectro e verificar que determinadas faixas de frequência se encontram quase sempre desocupadas, ou seja, recurso mal utilizado ou recurso que está disponível, porém não pode ser acessado. Para resolver esse problema, a gente tem que garantir que usuários licenciados tenham proteção, uma vez que pagaram por adquirir aquela licença de espectro, porém, uma técnica deve ser precisa para identificar essas oportunidades de transmissão e garantir que um usuário possa fazer uso daquele espectro vago. Nesse contexto, a gente tem o censuramento espectral, que é uma técnica similar ao Listen Before Talk, ou ouvir antes de transmitir. O censuramento espectral ele adiciona uma carga computacional grande de processamento na rede, antes de tomar uma decisão para poder transmitir ou não em uma determinada faixa de frequência. Para isso é necessário implementar sensores que ofereçam uma grande precisão e eficiência energética. E como que a gente pode modelar esse cenário? E se a gente puder oferecer uma infraestrutura baseada em redes já existentes para realizar essa tarefa? Esse é o modelo de rede de sensoriamento espectral baseada em dispositivos IoT. Nesse cenário, nós temos uma rede primária que pode ser qualquer transmissor licenciado, por exemplo, de broadcast de televisão. Uma rede IoT dispersa geograficamente na mesma região, onde dispositivos de sensoramento são acoplados a esses dispositivos IoT, vão realizar a tarefa de sensoramento espectral na banda do transmissor primário. Uma vez coletada essa informação, a informação é transferida para uma base de dados de gerência de espectro que pode ser consultada por outras redes secundárias interessadas em transmitir naquela banda de radiofrequência, por exemplo, redes móveis. A prova de conceito, então, segue essa abordagem com a implementação em hardware comercial. Temos a utilização, por exemplo, de uma USRP como transmissor primário, denominado aqui com o número 1, um front-end de sensoriamento designado para coletar amostras do espectro de RF, denominadas pelo número 2 e 3, que na rede local IoT, modelada com o roteador, encaminha essa informação para um dispositivo IoT central acoplado com um centro de fusão para processamento do sensoriamento espectral, respectivamente os números 4 e 5. Uma vez coletada essa informação, através de uma interface padronizada, por exemplo, I2C, esse dado é transmitido via rede utilizando o protocolo AMQP para um broker IoT. E isso garante a disponibilização da informação para usuários secundários. Essa pesquisa foi submetida ao I3E Internet of Things Journal. Aqui temos a montagem da rede de sensoriamento espectral com dispositivos IoT. O principal dispositivo dessa rede é o dispositivo aqui de coleta de amostras de RF, o dispositivo de front-end.
baseado nesta placa da AMD Xilinx. Essa placa coleta amostras geradas por um transmissor, que seria a USRP. Esse transmissor representa um primário de uma rede, poderia ser uma rede de transmissão de TV, de broadcast. Ao coletar as amostras de RF, que são processadas, aqui temos uma visão do espectro analisado por esta placa, ela transmite através de uma rede IoT, nesse caso modelada com o roteador, para um dispositivo IoT genérico, aqui um ESP32. Esse dispositivo vai transferir essas amostras de RF para um FPGA com um centro de processamento de fusão de dados, baseado no detector M-Pride, embarcado nesta placa. Ao concluir o processamento, esse dispositivo retorna essa informação e encaminha para um banco de dados de gerência de espectro. E esse banco de dados permite que outros dispositivos possam fazer o uso dinâmico do espectro caso o primário da rede não esteja operando. A estatística de teste Modified Pietra Rich Index Detector, um sensor de espectro robusto e com alto desempenho, que foi publicado no I3E Transaction Vehicular Technology em 2023, com implementações tanto para FPGA quanto o desenvolvimento de arquiteturas digitais para ASICs, oferecendo latência sub-microsegundos e alta precisão mesmo em condições de baixa SNR. Analisando as curvas de desempenho prático da prova de conceito, vemos que o modelo de implementação prática tem desempenho próximo ao teórico esperado por simulação, através de uma curva de operação característica do receptor, ROC. Isso traz uma informação para a gente que é, mesmo em baixas relações sinal-ruído, como nesse caso de teste em menos 8 dB, o sensor de espectro M-Pride é capaz de identificar a existência de transmissões de um usuário primário. E com isso temos a implementação que foi feita para ASICs, circuitos integrados de aplicação específica, neste caso utilizando processos 130 nanômetros da UMC, com 7 layers de metal. Duas versões denominadas M-Pride V1 e V2. Próximos passos nessa pesquisa é trazer o desenvolvimento em FPGA e analisar essa arquitetura em cenários wideband, com bandas respectivamente maior que 100 MHz, utilizando a característica de alto desempenho do sensor implementado, no caso com FPGA Agilex 5 e transceivers de alta largura de banda, como AD FMCOM S8. Obrigado.